Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana, o Grande ABC Notícias no ar, comigo Leandro Amaral, com a nossa equipe aqui a postos, nosso time escalado, a produção, os trabalhos técnicos aqui, dirigidos pelo Vitor Oliveira, Luana Santos, pelo Gabriel Torres e claro, agradecendo desde já a sua audiência, você sintonizado, conectado aqui conosco pelo canal 3 da NET, nos 50 mil domicílios em São Caetano do Sul. Obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanha na telona todos os dias. Obrigado também aos milhares e milhares que nos acompanham na telinha do celular todos os dias, conectados aí pela nossa página oficial, a nossa página, a nossa fanpage do Facebook TV Grande ABC, informando, prestando serviços nesta segunda-feira, 9 de abril de 2018, um dia depois do aniversário de Santo André, cidade segunda maior do ABC, que completou ontem 465 anos. E um outro detalhe, né? Quero desde já lembrar que você que está em casa pode nos acompanhar, interagir conosco aí pelo Facebook, colocando seu comentário, curtindo, comentando, que nós vamos aqui ao longo do programa interagir com todo mundo que comenta aqui conosco. Obrigado pela audiência. Vamos falar mais sobre o Lula. Leandro, eu fiquei 72 horas acompanhando o Lula. Esgotou o assunto Lula. Muito pelo contrário, gente. Tem muita coisa ainda a ser falada do Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, oficialmente, segundo dia de prisão do Lula. Aliás, tá para completar aí 10 horas da noite. Chega o segundo dia dele de prisão lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, lá no último andar, num espaço de 15 metros quadrados, 3x5, com uma cama, com um chuveiro elétrico, com uma mesa. É assim que está o cenário, o ambiente do ex-presidente Lula nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Mas vamos falar mais, né? Quanto tempo o Lula fica na cadeia? O que pode acontecer ao longo desta semana que pode mudar o cenário do ex-presidente Lula em Curitiba? Qual o impacto disso no cenário eleitoral? Como fica a eleição com o Lula e como fica a eleição sem o Lula? É a primeira semana agora, o primeiro dia útil de trabalho oficialmente com a Prefeitura e o governo de São Paulo, com novos comandantes, com novos dirigentes. A Prefeitura de São Paulo dirigida agora por Bruno Covas, 38 anos, completados neste sábado, neto do ex-governador saudoso Mário Covas, e que agora entrou de vez no cenário político. O governo do estado comandado, dirigido por Márcio França, até então vice-governador do estado de São Paulo, secretário da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi ministro, foi 2 vezes prefeito de São Vicente. E para falar mais sobre o prazo de filiação partidário, Leandro Amaral ficou tanto tempo na semana passada, né? Parecia o mercado do futebol. Quem vem, quem vai, quem fica, quem não fica. E eu tô aqui já de olho, ó, interagindo aqui com vocês. E nós vamos trazer um resumo, né? Porque no sábado terminou o prazo de filiação para todos aqueles que querem disputar a eleição do próximo dia 7 de outubro. Então, no prazo ou até sábado, tinha que escolher partido e no caso de quem está no primeiro escalão, tinha que descompatibilizar. Senão, não pode ser candidato nas eleições de outubro. Vamos voltar aqui para outra câmera, produção, por gentileza, agradecendo mais uma vez aí o trabalho de fôlego do Vitor Oliveira, da Luana Santos, do Gabriel Torres e o nosso trio aí apostos. Quando tiver notícia aí, também pode fazer contato aqui direto conosco, como a gente fez na quinta-feira, interromper aqui a nossa apresentação com o fato em tempo real, ok, produção? Estamos atentos, Lê. Maravilha, Vitor Oliveira. Aliás, eu até devo uma satisfação a todos vocês que nos acompanham. Eu não sei se tem, mas pode ver aí tranquilo, produção, foto ou vídeo daquele incidente da quinta-feira à noite, que nós somos um dos primeiros veículos a trazer informação daquele rapaz que foi agredido em frente ao Instituto Lula em São Paulo, na região de Ipiranga. E que até nós informamos aqui em primeira mão que quem estava ali como agressor tratava-se do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, mais conhecido como Maninho, do PT de Diadema. Se a gente tiver a foto, produção, a imagem, pode colocar, ou se tiver o vídeo também a gente pode repetir, não tem problema nenhum, porque deu muita repercussão esse vídeo
E nós assumimos o compromisso aqui na quinta-feira de fazer o que pede o jornalismo. Ouvir os dois lados. E aí, desde a quinta, quando saí da televisão, e depois, na sexta-feira de manhã, eu fiz contato com o Maninho. E o Maninho falou primeiramente que tratava-se de um grupo de 8 pessoas e esse empresário que foi agredido fazia parte, tudo isso fala do Maninho. E que essas pessoas eram ligadas ao Bolsonaro, passaram gritando palavras de ordem, e aí ele foi lá para separar uma briga e ele em nenhum momento admite ter empurrado o rapaz. Pode voltar aqui, produção, por gentileza? Isso, a imagem, isso foi logo depois do incidente ocorrido na última quinta-feira, correto? Perfeito, Lê. E aí, o Maninho deu essa justificativa e postou até no WhatsApp, compartilhando com todos, que ele estaria à disposição da justiça para falar sobre o assunto. Correto? Pode deixar aí para a produção aquele GCzinho falando das últimas envolvendo a prisão do Lula? E isso faz parte desse contexto também, desse bastidor. Nós tivemos contato também com Eduardo Bolsonaro, o filho do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. E, aliás, fizeram contato conosco perguntando sobre aqui a região do ABC e perguntando sobre o caso do Maninho. Então, o Maninho se colocou à disposição da justiça, tanto ele quanto o filho dele, que também aparece na imagem, que é o Leandro, filho do Maninho. Mais uma vez digo, lamentável a imagem. E aí o Eduardo Bolsonaro entrou com um pedido, uma representação chamada notícia crime. Então, o Eduardo Bolsonaro provocou a justiça sob o argumento da notícia crime, acusando o Maninho de tentativa de homicídio e, mais do que isso, da falta de prestação de socorro. Que foi, Vitor Oliveira me corrija se eu estiver errado, produção, Gabriel Torres, Luana Santos, que logo depois de tudo, vamos supor então que foi sem querer aquela situação. Todo mundo ali com ânimos exaltados, e já quero deixar claro que não justifica. Mesmo que esse empresário viesse a fazer parte do grupo do Bolsonaro, do grupo da Marina Silva, do grupo do Eloy Pietá, do grupo do Paulinho Serra, do grupo do Fernando Henrique, do grupo do Alckmin, de qualquer grupo, não justifica um erro cometendo outro erro. Se o rapaz foi até lá, agrediu, insultou, provocou a desordem no local, para isso existe a segurança pública, para isso existe a polícia militar, para isso existem as pessoas que coíbem qualquer gesto de desordem. Agora, o que aconteceu foi mais do que isso, mas vamos supor que mesmo fosse sem querer. Na hora que você viu ali todo aquele incidente, o que você precisaria fazer? Chamar o socorro. E não foi feito isso. Foi feito pelos jornalistas. Pode voltar a última foto, Vitor Oliveira, por favor? Aquela que está toda a imprensa cercando o rapaz. Essa daí, ó. Quem chamou o socorro, isso aí foi minutos depois do acidente. Para quem não lembra a cena, ele é empurrado, ele acaba batendo com a cabeça logo na traseira de um caminhão que passava pela rua em frente ao Instituto Lula, na região de Ipiranga. Ele ficou caído exatamente dessa forma, começou a sangrar, e aí a imprensa estava ali do lado, começou a fazer foto, e as próprias pessoas da imprensa chamaram o socorro. Pode voltar, produção, obrigado. Então, lamentar essa situação. E a gente espera o desfecho. Ah, por que o Leandro está falando isso de novo? Porque o Leandro quer sensacionalismo. De maneira nenhuma. Eu estou falando isso de novo porque nós estamos hoje no dia 9 de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Menos de 6 meses para a eleição. Se na pré-campanha o clima já está assim, imagina nos 45 dias que todo mundo vai poder ir para a rua e falar: ó, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Geraldo Alckmin, Leandro, eu sou Marina Silva, eu sou Ciro Gomes.
Se não tiver o respeito, a tolerância e a dignidade de respeitar as diferenças, essa cena lamentável, crítica, que nós vimos na última quinta-feira à noite, ela vai ser repetida inúmeras vezes. Porque nós estamos parecendo aqui qualquer outra coisa, menos cidadão, menos eleitor. E quantos casos foram registrados desde a noite de quinta até agora? Eu vi colegas, e não gosto de generalizar, porque toda generalização, assim como toda unanimidade é burra, generalizar também é burrice. E tenho amigos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pessoas que eu nutro um profundo respeito, pessoas que fizeram e fazem parte da história do ABC, da história do sindicalismo, que tem a tua contribuição na história, independentemente de gostar, acreditar ou não no Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando aqui independentemente de partido, até porque tinha gente do PSOL, PCdoB, PT, tudo que é partido. O ponto é outro. E até que enfim eu vi uma fala sensata de alguns daqueles que usaram microfone antes do Lula ser preso. E até desculpa um tom um pouco mais enfático, é porque quando se trata de alguém que está no nosso dia a dia, a gente fica mais envolvido com a situação. E eu vi colegas da imprensa, profissionais da imprensa, serem cerceados no exercício do seu trabalho. Eu vi colegas da imprensa serem cerceados no exercício da sua atividade. Pai de família, mãe de família, pessoas que se dedicaram no mínimo a 4 anos de faculdade para saber do bom jornalismo, para saber do jornalismo, para saber da pirâmide invertida, para saber do lead, daquelas perguntas, para informar o senhor e a senhora que estão em casa. Pessoas que dedicam parte do seu dia de estar com a família, de estar com o marido, de estar com a esposa, de estar com os filhos, para levar informação, muitas vezes correndo risco de vida, para todo mundo ficar atualizado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma espécie de corporativismo, porque eu condeno isso. Mas tem que saber separar o joio do trigo. Na imprensa tem gente mau caráter? Tem. Tem gente prostituída, tem gente que prostitui o jornalismo, tem gente que só vive achacando, é verdade. Mas o jornalismo não se diferencia em nada de qualquer outra profissão. Tem médico corrupto, tem engenheiro corrupto, tem arquiteto corrupto, mas tem jornalista bom, tem médico bom, tem engenheiro bom, tem arquiteto bom. E se a gente simplesmente generalizar para um lado ou para o outro, nós vamos cometer injustiças. Não adianta chegar lá, com todo o respeito que eu tenho a pessoas que são amigas no sindicato, e olha que tem gente também que a gente sabe que falta com respeito na Rede Globo ou em qualquer outra emissora, mas tem bons profissionais. Até porque lá mesmo no sindicato, eu vi o pessoal criticar a Globo, mas quando estava ali horas antes de sair a notícia, todo mundo estava consultando o portal de notícias G1 para saber se o Félix Fischer aceitou ou não o habeas corpus preventivo contra o Lula. Então vamos ser coerentes, vamos ser corretos. Tem profissional que erra, tem profissional que exagera, mas tem profissional que age corretamente. Pô, eu vi jornalista sendo alvo de ovada. Profissional que estava lá fazendo o seu trabalho. Ah, mas a Globo persegue o Lula. Então vai lá e reclama com o Marinho. E não lá o Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo. O Marinho, que é o dono do veículo de comunicação. Se o PT reclama tanto da Globo, por que o Lula deu dinheiro de publicidade da Globo? Se o PT reclama tanto da Veja, por que você abre a Veja e tem lá anúncio da Petrobras, anúncio do Ministério daqui? É muito fácil criticar, só que aí no bastidor você vai lá e fomenta. E aí que é onde devia estar o grande negócio, porque o salário do jornalista é aquele ponto. Quem ganha mais ou menos é o empresário da comunicação. E aí você critica a Veja, critica a Globo, critica a Folha, critica o Estadão, critica o Globo, critica todos os grandes veículos. Só que aí você vai lá e sustenta. Então tem alguém errando aí no discurso. É óbvio, todos esses veículos que eu citei fazem um trabalho digno.
Pode errar na dosagem? Pode errar, mas aí o erro tem que ser visto pontualmente. Você dizer que a Globo não cumpre um trabalho, você dizer que a Band não cumpre um trabalho, que a Rede TV não cumpre o trabalho, é você errar na dosagem. Então, ou a gente começa a rever algumas das nossas posturas, ou então, daqui a pouco não vai dar mais para cobrir campanha. O jornalista vai ter que ir lá à base de guerra. Eu vou ter que ir lá com colete à prova de balas, eu vou ter que... E repito, comigo não aconteceu nada. Mas não precisa simplesmente conhecer alguém para não acontecer nada. O fato de você estar com um crachá, seja de jornalista, seja de publicidade, seja do que for, a pessoa tem que ser respeitada pela atividade que ela exerce, independentemente da origem dela, independentemente do DNA dela, independentemente do sobrenome da pessoa. Tem que ter respeito para todo mundo. O Lula ficou 72 horas no ar, inclusive em rede internacional. Só se falou do Lula da quinta-noite até domingo. Há excessos, há excesso. Eu acho, num momento como esse, tem coisas que são pormenores. Por exemplo, se o Lula estava lá na missa, se ele tomou cachaça, se ele tomou água, se ele tomou uísque, se ele tomou vinho, o problema é dele. O que muda isso na vida das pessoas? Se ele está fazendo mal, é mal para ele. Eu quero saber do Lula, eu quero saber do Ciro Gomes, eu quero saber do Geraldo Alckmin, eu quero saber deles, do que eles vão fazer ou deixar de fazer pelo Brasil. Se eles bebem, então me fala qual é o presidente da República que não bebe. O Ciro Gomes não bebe, o Geraldo Alckmin não bebe. Então nós vamos eleger um presidente ou governador que não... e aí antes da patrulha de plantão, eu não estou fazendo defesa do Lula. Eu só estou falando que nós somos especialistas em focar debates rasos e as grandes discussões ficam escondidas. E é isso que não pode acontecer. Ou então a gente quer ser enganado, ou então a gente quer ser hipócrita. O governante vai ser melhor ou menor se ele for alguém que bebe ou alguém que deixa de beber? Claro, tudo coibindo excessos. Agora, tem que ser discutido a fundo. O Moro errou? O Moro não errou? O Moro tinha que ter levado a Polícia Federal lá às 5 horas da tarde da última sexta no sindicato? O Moro erra, ou a polícia erra quando todo dia o Lula recebe a visita do advogado? Para o cidadão comum também é assim? O Cristiano Zanin foi ontem lá na Polícia Federal em Curitiba, hoje à tarde ele foi de novo. O cidadão de bem consegue ter o mesmo recurso? Não consegue porque isso é uma regalia só de quem exerceu o cargo da presidência da República? É isso que precisa ficar claro para o cidadão. Agora o PT vai entrar e a defesa do Lula com o recurso do recurso, o embargo do embargo. Todo cidadão tem direito de fazer isso? Ou vamos fazer uma discussão para valer, como hoje propôs o ministro Marco Aurélio Mello? Ele deu uma entrevista para o portal G1 de notícias, e já vou atualizar todo mundo aqui que está nos acompanhando. O ministro Marco Aurélio Mello, para quem acompanhou exatamente há uma semana a transmissão do STF até a madrugada, daquela sessão fatídica de 11 horas de trabalho no plenário da Suprema Corte, viu que o Marco Aurélio Mello era um dos maiores defensores de pautar não só a discussão do HC do Lula, mas de pautar o mérito, de pautar a discussão para valer, de rever a posição sobre a prisão a partir da condenação em segunda instância. E ele já falou que vai pôr isso na mesa, vai pôr para discutir com a presidente Carmen Lúcia na próxima quarta-feira, depois de amanhã. Ô Leandro, inclusive, desculpa até interromper você, boa a hora noite que quiser aos nossos telespectadores. No G1, há mais ou menos 10 minutos atrás, saiu o seguinte, né? Inclusive, parabéns ao pessoal da emissora RPC, filiada da Rede Globo lá no Paraná. Opa. Saiu o seguinte no G1. PT anuncia transferência simbólica da sede do partido para Curitiba. Isso saiu agora há poucos minutos atrás. Pois é, e o que isso significa para você que está em casa? Que o PT e a militância do Lula, e aí eles estão corretos, estão na convicção deles. Primeiro, o Lula antes de ser preso, ele já, aliás, tem fotos aí, se tiver as fotos do Lula lá desses últimos 3 dias, pode colocar, produção. Aliás, tem uma foto que ele tá até no meio lá aí, ó. Foi a foto um pouquinho antes dele se entregar.
para ver o número de pessoas. Então essas pessoas que estão aí, rapidamente, Vitor Oliveira, essas pessoas que estão aí, são pessoas que acreditam no Luiz Inácio Lula da Silva. Eu posso discordar, eu posso concordar, mas eu tenho que respeitar. Assim como essas pessoas que estão aí, também devem respeitar aquelas que não concordam com eles. Pois não, Vitor Oliveira? Inclusive o complemento, né, no caso dessa matéria, diz o seguinte: segundo o partido, mudança vai fazer com que as decisões sejam discutidas e divulgadas pelas lideranças na capital paranaense. Fisicamente, a sede segue em São Paulo, ou seja, eles estarão todos em Curitiba, porém fisicamente a sede continuará no estado de São Paulo. Pois é, pode voltar aqui, produção, e manter o GC. Obrigado, Vitor Oliveira, sempre atento. E isso nada mais é do que aquela sequência, o quê? O Lula, antes de ser preso, ele combinou tudo com o pessoal. Quem é porta-voz do Luiz Inácio Lula da Silva até ele sair da prisão? Gleisi Hoffmann. Senadora pelo Paraná, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela é a... Leandro, mas isso é redundante. Quem mais poderia falar pelo Lula senão a presidente nacional? É redundante até a página 2, porque dentro do próprio PT, e a gente sabe que partido é parte, nem todo mundo do partido pensa da mesma forma, tinham outros grupos, outras movimentações que implicavam, por exemplo, para outras pessoas serem porta-vozes do Lula. Até porque ela, Gleisi, não faz parte do movimento majoritário do partido. Mas o Lula escolheu. Então, quem fala pelo Lula aqui fora é a Gleisi Hoffmann. E o próprio PT tem feito reuniões, como fez hoje, lá em Curitiba. Então, óbvio que simbolicamente tudo vai girar em torno de Curitiba, no Paraná. E assim que o PT vai fazer, com tentativa jurídica, de habeas corpus, de julgamento do mérito, do ministro Marco Aurélio Mello na quarta-feira tentar pautar novamente a discussão no plenário da Suprema Corte, da prisão a partir da segunda instância ser revertida. É a aposta que o PT faz. É o debate que o PT faz. Se esse debate, ele não prega a violência e ele prega o respeito e a gente prevalece na argumentação, ok. Agora, o que a gente precisa deixar claro para o cidadão que está em casa, quem nos acompanha, o internauta, o morador, o telespectador, é se essa mesma justiça que faz tudo isso pelo Lula, se ela faria pelo cidadão comum. Perfeito, isso daí é um carisma que o Lula tem. O Lula, inegavelmente, é um fenômeno. Não à toa, ele é o primeiro lugar nas pesquisas em que o nome dele aparece. Qual outro político hoje, numa situação hipoteticamente semelhante à do Lula, aglutinaria, concentraria tantas pessoas ao redor de um local como fez o Lula? Me cita um. O Aécio faria isso? O Eduardo Cunha faria isso? Fala qualquer outro nome aí que está na corrida presidencial. Collor faria isso? Michel Temer faria isso? Repito, não estou defendendo o Lula. Eu estou fazendo aqui argumentações de cenário. Agora, o Lula negociou tudo. E quem fez a negociação com a Polícia Federal foi o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma e, curiosamente, foi um ministro que o Lula pediu a todo momento que a Dilma exonerasse. Porque achava que estava dando ali, enfim, situações que não deveriam ser transitadas como foram. Leandro, atualizando a notícia anterior, o ex-vereador Maninho, ele foi indiciado por lesão corporal, viu? Então, por lesão corporal. Isso. Mas não por tentativa de homicídio. Não, lesão corporal apenas. Perfeito. E quem fez o indiciamento, tem os detalhes, Vitor Oliveira? Você quer que eu leia aqui pra você? Pois não, por favor. Seguinte, a Polícia Civil de São Paulo, lembrando, crédito a usar o G1 novamente. Portal G1 de notícias. Exatamente. A Polícia Civil de São Paulo indiciou pelo crime de lesão corporal o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho, e o filho dele, Leandro, por agressão ao empresário Carlos Alberto Bettoni durante a confusão em frente ao Instituto Lula, no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, na última quinta-feira, no caso dia 5, né? Foi expedido o mandato de prisão. Carlos Alberto, bom, não dá o nome, né? No caso, quem? Perfeito, mas foi indiciado. Foi indiciado, Maninho, lesão corporal. Vai ter um processo na justiça para averiguar
as responsabilidades em relação àquele terrível fato, terrível incidente que aconteceu na última quinta-feira. Tanto ele quanto o filho dele, né? Tanto ele quanto o filho, perfeito. Exato. O Maninho, vereador de Diadema, ex-vereador, aliás, ex-presidente da Câmara, estão no alvo aí de todo esse furacão. Quero fazer um parênteses para mandar um abraço aqui a todo mundo que nos acompanha e podem deixar suas opiniões, contrárias, favoráveis. O espaço é plural e democrático, como a gente sempre diz e reitera. Só tem que ter o respeito e não pode ter palavrão. De resto, podem comentar concordando, discordando, enfim, aferindo os fatos aí. O José Ricardo Montandon Faria mandando um abraço, falando do Fábio Palácio, que está no PSD agora. Rosângela Gonçalves, Valéria Santos, citando a professora Soninha. Vamos falar daqui a pouquinho, aliás, da enfermeira Soninha e do caso dela, que é de comover, é de emocionar muita gente. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Aliás, todo o pessoal aqui acompanhando, ó. Felipe Silva, boa noite, Soninha, estou acompanhando, compartilhei. Nilma Feitosa também, estamos com Soninha. Soninha, enfermeira, estou aqui, pessoal. O Reinaldo Amaral nos acompanhando. Francisca Paiva, a Rosa Ronzinho também falando da Soninha. Soninha, só esclarece aqui pra gente, aproveitando, você é professora também, foi professora, só para destacar aqui. O Wagner Agostini nos acompanhando, o Marcelo Cherrá, secretário de esportes lá de Santo André, a Bruna Alves também nos acompanhando, obrigado. Quem mais está aqui conosco? O Eliseu de Paula. É só dar uma lição nesse maninho no filho dele. Joga os dois na frente do ônibus e fala que foi sem querer. É o pessoal revoltado aqui. Luiz de Deus Tavares, boa noite, Leandro. Parabéns pela transmissão. O Luiz Fernando Gordinho de Diadema, obrigado. Manuel Dias também nos acompanhando. O Fernando Mendes também falando da Soninha, obrigado. Flávio Silveira Sandreski, Bruna Dias, Silvio Novembrinho, a Clavil, já falaram da Soninha? Não, vamos falar da Soninha daqui a pouquinho. Quem mais? Flávio Sandreski. Infelizmente as pessoas estão cegas pelo ódio, colocando seus demônios em cima dos outros. Pior que tem parlamentares incentivando esses absurdos, é verdade. Leandro. Pois não. Você sabe que o que a gente vem acompanhando, inclusive após todo o desdobramento, no caso após a prisão do Lula, até durante, diversas pessoas falando a respeito de outros líderes políticos, pessoa que tem influência dentro da política, como o Temer, o Alckmin, o Aécio. E o delegado da Polícia Federal, ele fez um post. A gente vai até tentar pegar aqui pra gente jogar na tela, que é importante. Que deu toda a polêmica hoje, né? Ele falando que ia pegar os outros também. Exatamente. E rapidamente a Polícia Federal soltou uma nota dizendo que ele, esse policial, não falava em nome da instituição e nem em nome da corporação. No caso, foi um post pessoal, né, que ele fez. Perfeito. Mas não tem como o pessoal desvincular, né? Acho que aí tenha sido a falha dele. Por mais que toda pessoa que esteja em uma corporação e ela utilize uma rede particular para expressar uma opinião de pessoa física, é inevitável que aquela opinião seja associada à corporação. E por isso toda a repercussão que teve hoje. Legal, Vitor Oliveira, assim que tiver na tela pode colocar também, por favor. Ótimo, Lê. Bruna Dias também nos falando, obrigado. O Alan Camargo, grande Alan, obrigado, um abraço. Renata Colonhese, minha esposa, sempre acompanhando. Obrigado também, Renata. Miraci Costa Pastorim, Rosa Ronzina eu citei. Não, ainda não falamos do caso da Soninha, para quem está nos acompanhando, vamos falar daqui a pouquinho. Martim Clementino da Silva. Olha lá, o Zé Ricardo falando, Leandro Amaral, você foi guerreiro, estava complicado os ânimos lá, pois pela televisão fiquei perplexo com tanta violência. Infelizmente, não generalizando, todos, mas alguns seres humanos estavam exaltados. Marlene Santos nos acompanhando. Antônia Aldineide também dando boa noite, obrigado. O José Ricardo Leandro também falando, vai me perdoar, Leandro Amaral, mas Martin Luther King só teve um. Tá certo, eu vou ler aqui do Wagner Agostini. Antes o Vitor Oliveira me chama aqui. Milton Fornazari Júnior, é isso? Isso, exato. Delegado da Polícia Federal. Falando, Lula preso. Objetivamente, ele recebeu bens, valores, favores, doações para seu partido indevidamente por empresas que se beneficiaram da corrupção em seu governo. Por isso, merece a prisão. Agora é hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes de viés ideológico diverso, que se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos que sempre existiram no Brasil. Temer, Alckmin e Aécio. E isso acontecer, teremos realmente evoluído muito como a civilização. Aí, Vitor Oliveira, pode congelar essa imagem?
esse é um típico tema que dá para a gente ficar aqui horas e horas falando. Mas veja bem, Milton Fornazari Júnior, repete o cargo dele, Vitor Oliveira. Delegado da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal vai no Facebook dele, Milton Fornazari Júnior, e escreve o seguinte: agora é hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes, melhor dizendo, de viés ideológico diverso. E ele crava, ele garante, ele assegura, ele não coloca no condicional, vírgula, que se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos que sempre existiram no Brasil. O delegado da Polícia Federal está afirmando, assegurando que o Temer, que o Alckmin, que o Aécio se beneficiaram dos mesmos esquemas ilícitos. Pode voltar para mim, produção. Aí eu pergunto, então por que o Temer, o Alckmin e o Aécio não estão presos? Essa fala foi só para jogar para a torcida do delegado da Polícia Federal, para não ficar mal com a militância do PT? Ou realmente ele está falando isso, e é o que eu imagino que ele deve estar fazendo, em base de fatos? Porque eu não quero acreditar que um delegado da Polícia Federal esteja utilizando a rede dele para falar com essa veemência de algo que seja uma hipótese. Além do mais, num momento e no contexto como esse. O que o delegado da Polícia Federal está fazendo nesse momento é mais ou menos eu ter ido ontem no jogo do Palmeiras com o Corinthians, numa final que só tinha palmeirense, eu ir lá com a camiseta do Corinthians no meio do estádio do Palmeiras. É isso que ele está fazendo. Ele quer gerar... Bom, então se a polícia tem essa convicção que o Aécio, que o Temer e que o Alckmin têm problemas, cometeram ilicitudes, por que eles estão soltos? Quais são os processos que esses três respondem? E mais, se eles têm essa culpa toda, como o delegado da Polícia Federal diz que tem, por que o Congresso então se acovardou e não autorizou a investigação contra o presidente Michel Temer em 2 oportunidades? O delegado falou para valer ou falou para ficar bem com a militância do PT, que tem criticado todo mundo da Polícia Federal nos últimos tempos? E se é para valer, como eu acredito e quero que seja, por que ele, no cargo dele, o que ele está fazendo para contribuir com isso? Quais são as ilicitudes que o Alckmin, o Aécio e o Temer fizeram para a gente saber, para eles responderem, para eles pagarem pelo crime que eventualmente tenham cometido? É isso que a gente precisa entender. Não pode ficar esse jogo de cena com a população. Seja da polícia, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo, seja do poder executivo. Jogar para a torcida todo mundo quer. Agora, agir na prática é o verdadeiro problema. Ó, Leandro, esse é o delegado. Milton Esse é o delegado. Isso. Então, e ele poderia explicar melhor. Aí depois soltaram uma nota falando que aquilo era uma opinião dele, né? Que não representava a opinião da Polícia Federal como um todo. Mas, vamos lá. Wagner Agostini, pode voltar aqui, produção. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres. Wagner Agostini, a Polícia Civil de São Paulo indiciou pelo crime de lesão corporal, como o Vitor Oliveira destacou aqui, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, o Maninho do PT, conhecido como Maninho, filho dele, Leandro, por agressão a empresário. Segundo Wagner aqui, foi pouco. Nilma Feitosa, boa noite, amiga Antônia. Marcos Vinícius Martinez, boa noite, Leandro. Aqui embaixo as leis são diferentes. Pois é esse sentimento que não pode ficar para a população. É esse sentimento que não pode. Antônia Aldineide, dando boa noite aqui. O ministro Wagner Agostini, lembrando bem, é aquela notícia que eu falei aqui no começo do programa, que o Marco Aurélio Mello vai pautar na próxima quarta, diretamente na mesa ali da presidente do STF, Carmen Lúcia. Ele vai levar o requerimento, não é uma questão de ordem, para que o colegiado analise o pedido de liminar, ou seja, decisão provisória do partido PEN, para que a corte somente permita a prisão após condenação transitado em julgado, né? Ou seja, terceira instância.
instância do Judiciário. Obrigado, Wagner, pela contribuição. Cristiana Conte dando boa noite. Soninha Enfermeira também cumprimentando todo mundo. Vamos para a câmera do fundo aqui, produção. Maiara Sestari, nossa sempre colega. Obrigado, Maiara. Wilson Arrigue, o Valdir Carvalho, o Tárcio Taricano, o Leandro Baldini, colega jornalista. Forte abraço, Xará. Marcos Costa, Maria Cristina Capello, eu citei aqui. O Marquinhos Vilela também nos acompanhando. Violência não. Luiz Fernando de Diadema. Maninho perdeu a cabeça, ele não é uma pessoa de má índole. E falando aqui que ele conhece o dia a dia do Maninho. Realmente, eu tive a oportunidade de entrevistar o Maninho em várias oportunidades, independentemente de concordar ou não com a visão ou com a ideologia dele, o Maninho nunca demonstrou ser uma pessoa agressiva. Agora, se ele perdeu a cabeça ou não, o que ele fez na quinta-feira, já pensou como é que está aquela pessoa que foi atingida? A família daquela pessoa? Por isso que tem que tomar cuidado com isso. Eu errei, eu perdi a cabeça e errei. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que pensar duas vezes. Além do mais, quem está no dia a dia como representante da população, o Maninho com a experiência que tem, presidente da Câmara de Diadema, engajado em movimentos sociais, tem que saber, além do mais, num momento como esse, é óbvio que os ânimos estão aflorados, mais um motivo para você se controlar ainda mais, você ter uma inteligência emocional ainda mais aguçada. Miraci Costa, eu já citei. Marcos Costa, obrigado. Jaqueline Machado, falando da professora, da Soninha. Soninha Enfermeira, eu ministrava curso de cálculo de medicamentos. Por isso, professora. Legal, Soninha, obrigado. Autônoma. Silvio Moraes também nos acompanhando. Boa noite, Leandro. Hoje o programa tá show. Aliás, já mandar um abraço lá pro Silvio, todo mundo da Runner. Viu, produção? O apresentador aqui agora também está tentando atualizar a prática física, viu? Com certeza. Obrigado aí, Silvio. Todo mundo aí que nos acompanha. Nívia Guerra, fala do caso do Ricardo que te mandei, precisa de medicamento. Valéria Santos, Valéria de Perus, estou com a Soninha. Liomar Oliveira, olha eu aqui. Maria Carmelita de Oliveira Godoy, boa noite, aliás, Godoy. Luiz Fernando, já lemos o comentário. Marquinhos Vilela, PCdoB de São Caetano, na luta pelo povo e pela democracia. Mônica Orsolini, obrigado, Mônica. Quem mais? Liomar da Ronque, secretário aqui em São Caetano do governo Aurico, obrigado, Liomar. Jairo Mascaro, Neide Almeida, vamos ajudar a nossa amada professora Soninha. Antônio Ramírez dos Santos Sobrinho, Miriam Genberg, boa noite, Leandro, parabéns pela transmissão. O Mário Tchek, ou Sete, é isso, Mário? Se eu errei a pronúncia, me perdoe. Boa noite a todos. A Nilma, sim, estamos com a Soninha, ela sempre ajudou a todos, agora é nossa vez, vamos lá. José Ricardo, já citei. Carlos Alberto Buzano Baladas, meu amigo do Ponto Final, obrigado, Baladas. Marcos Martinez, Leandro, gostaria de saber suas impressões sobre o tempo que passou no sindicato, sua opinião sobre tudo isso. Marcos, quem acompanhou desde o começo da minha transmissão, viu o que eu falei a respeito, principalmente da atividade profissional exercida pelos jornalistas lá, da dificuldade, de como é que foi em relação a isso. Então, depois, qualquer coisa, se não acompanhou desde o início, pega aqui quando a gente encerrar a transmissão, que você vai ver toda a opinião a respeito desse assunto. Obrigado, Marcos. Cristiane Dorto, Portuga Júnior, Ana Cláudia Santos também, Felipe Silva, Soninha, estamos com você. Seu caso agora vai se expandir, temos fé na conquista. Cristina Conte, a Clavil, Antônia Aldineide, e aquela obra do metrô, linha que passaria por Cidade Tiradentes, São Mateus, gastou milhões e até agora nada. O metrô ABC também até agora nada. Rose Camargo, aqui de Roma, legal, todo mundo acompanhando lá e mandando força e solidariedade à Soninha. A corrente da solidariedade não tem distância geográfica, né? Legal, obrigado, falando de todos os italianos que estão com ela, legal, Soninha. Quem mais? Wilson Arrigue, boa noite, Leandro. Se todos somos iguais perante a lei, tem que prender todos os envolvidos em corrupção. O senhor Aécio se esconde em foro privilegiado, ele e muitos outros. Agora, para nós cidadãos comuns, jamais teríamos o mesmo tratamento que eles têm. Grande abraço. Carlos Raposo, ex-vereador de Santo André. Raposo, obrigado pela participação. Mas é isso que eu queria entender. Se nós somos, a produção, vamos para essa câmera aqui do meio. Se nós somos iguais perante a produção ou perante tudo, por que tem desfechos tão diferentes? A maior barbaridade que eu acho é o tal do foro privilegiado.
Ah, então porque eu sou ministro, eu não posso ser investigado aqui ou acolá. Porque eu sou deputado federal, eu posso cometer erro, que eu não vou ser investigado aqui, vou ser investigado acolá. Por que essa diferença jurídica ou essa diferença judicial, constitucional? Se todos aqueles que nós estamos falando de foro privilegiado são representantes públicos, representantes do povo, eleitos com o voto do povo, legitimados pelas urnas, pela sociedade, só que na hora que chegam ao cargo, eleitos pelo povo, os direitos deles são diferentes daqueles que são os patrões deles. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de tudo isso? Eu queria entender. Aí também queria entender, não vou entrar no mérito da discussão, se deveria a segunda instância, se deveria ser trânsito em julgado, mas por que o Lula, na condição de preso, ele pode escolher a forma que ele vai chegar até a PF em Curitiba, no Paraná? É porque o Lula é o Lula? É porque o Lula foi presidente da República, então ele pode escolher que as pessoas não estejam lá paramentadas ou que não estejam fardadas, que não tenha nenhuma identificação nos veículos como carro oficial da Polícia Federal, enfim, do que for. Qual que é o enredo de tudo isso? Então todo ex-presidente ou todo presidente que chegou ao comando do Planalto e cometeu irregularidade é o mesmo aparato? É por conta do cargo, é por conta do status. Enfim, são muitas situações que para nós pobres mortais são diferentes, né? Quem mais está aqui conosco, hein, pessoal? Joaquim Dantas, obrigado, Joaquim Dantas, pela participação, um abraço. Quem mais está conosco? Ah, legal, pessoal aqui da produção já respondendo, obrigado, é isso. Pessoal, já voltou o áudio aí, tudo aqui, é produção muito rápida interagindo. Wagner Agostini, independente de ser boa pessoa, Maninho tem que responder por seus atos que foi responsável. Perfeito. Miraci Costa Pastorim, Júlio Miaoca mandando um abraço. Legal. O Alexandre Melo nos acompanhando. Lúcia Nascimento. Moacir Rubira, vereador aqui de São Caetano. Obrigado, Rubira. Um abração. A Lúcia Nascimento, o Wilson Caboclo, que estava até agora aqui conosco, obrigado. Muita gente falando que tem que acabar com o foro privilegiado, é verdade, viu? Leandro, pois não, Vitor Oliveira? Uma pergunta também, uma análise que você estava fazendo, inclusive, há poucos minutos atrás. Pois não? Fora do país, o Lula ele é considerado um cara revolucionário que realmente mudou a trajetória do Brasil em diversos aspectos. Segundo Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, o Lula é o cara. O Lula é o cara, de acordo com Barack Obama. Mas... agora, depois da prisão, como estaria sendo assistida toda essa questão através de presidentes de outros países e, de repente, como eles enxergariam o Brasil? Não digo o presidente Lula, mas o Brasil depois dessa prisão. E uma outra pergunta, se de repente aconteça de posteriormente o Lula ser solto, o que isso poderia acarretar na justiça brasileira? Bom, vamos lá, são várias questões aí importantes que a gente estava até discutindo e são opiniões aqui. Em primeiro lugar, para nenhum país, eu não acredito em sã consciência, passadas as paixões e preferências partidárias, que ninguém fique feliz por ver o presidente do seu país preso. Eu fico imaginando por um retrato, por um recorte menor. Eu trabalho numa empresa, o dono da minha empresa vai preso, eu não vou ficar feliz. Eu moro no Brasil, o presidente que comandou o país durante 8 anos, fez a sucessora por mais 4 e quiçá por mais 8 que foi interrompido pelo impeachment. Ninguém quer ver o Lula preso. Pelo menos ninguém imaginava que o Lula fosse preso, ou que o Lula não fosse acusado das irregularidades que foi. Esse é um ponto. Agora, com certeza, essa visão para fora, ela gera repercussões. Tem gente, por exemplo, até a defesa do Lula foi provocar a ONU, a Organização das Nações Unidas, dizendo que aqui estava sendo rasgada parte da Carta Maior que é a Constituição Federal, porque não foi permitido o esgotamento dos recursos com o chamado transitado e julgado, e o Lula só poderia ser preso depois disso. Há quem no exterior diga que não,
que isso é muito ruim porque mostra, expõe as mazelas e a corrupção que existe no Brasil. Essa relação muito complicada com empreiteiras. Até porque o Lula foi preso pela questão do triplex do Guarujá, que ele teria recebido aí mais de 2 milhões de reais aí em obras que beneficiariam lá o triplex do Guarujá, em contrapartida favoreceria empreiteiras, enfim, licitações, etc. e tal. Aí a defesa do Lula diz que não tem uma assinatura, que não tem nada cabal ali dizendo que o triplex é do Lula. Aí quem acusa mostra foto, etc. e tal. Só que tem lugares, e o Sérgio Moro falou isso na entrevista que ele deu ao programa Roda Viva da TV Cultura, há 2 semanas atrás, dizendo exatamente isso. Tem países como Portugal, como Estados Unidos, que tem prisão a partir da segunda instância. Porque se por um lado prevalece a tese de que tem que ser esgotado todo o recurso jurídico, por outro lado, pela morosidade da política também, mas pela morosidade do Poder Judiciário, da Justiça, tem crimes que prescrevem, porque o prazo da prescrição ele é de pronto. Começa a contar o primeiro dia, chegou 10 anos, acabou, está prescrito. Então tem por isso que você é uma forma de mostrar força da primeira e da segunda instância. Agora, se realmente acontecer uma reviravolta nesse caso do Lula, Vitor Oliveira, Luana Santos e Gabriel Torres, aí a credibilidade do judiciário vai entrar em xeque. Por quê? O Sérgio Moro condenou em primeira instância no meio do ano passado. Aí a defesa recorreu para a segunda instância. No dia 24 de janeiro desse ano, os 3 desembargadores da segunda turma do TRF4 do Rio Grande do Sul condenaram o Lula por unanimidade. Aí recorreram, entraram lá com os embargos de declaração, os embargos foram mantidos porque não tem poder de revisar, reformar a sentença. Aí recorreram para o STJ, o STJ não deu o HC. Aí foi para o STF, por 6-5 o STF não deu o HC. Agora a única coisa é mudar a história da permissão da prisão a partir da segunda instância, se o indivíduo for condenado. Então, se todas essas decisões foram erradas, então eu posso imaginar que o Moro é partidário, que o Leandro Paulsen é partidário, que o Gebran Neto é partidário, que o outro é partidário, que o Vitor Laus é partidário, que todo mundo é partidário e que só o STF tem gente que não é. Aí tem que fazer uma reforma urgente, uma CPI, uma investigação urgente no pessoal da Torga. Porque aí é muita coisa para o nosso Tico e Teco compreender aqui. Seguir atualizando aqui com o pessoal para falar com o caso da Soninha. Tiago Aguiar, esta é a repercussão internacional, é isso mesmo. Nilma Feitosa eu citei, José Ricardo também nos acompanhando, isso. Em São Caetano, canal 3 da NET, e para quem está fora de São Caetano, nos acompanha pelas redes sociais, nosso Facebook está tudo ok, né, produção? Sim, inclusive, Leandro, ele falou o doutor Tiago, né, Aguiar, falou repercussão internacional, inclusive um abraço para ele. Falando em repercussão internacional, subiu o número de brasileiros no exterior após a prisão de Lula. 1,4 mais brasileiros fora do Brasil após a prisão de Lula. Não, peraí, vamos lá. Isso tem em números? Esse 1,4 representa quanto? O Lula foi preso no sábado e o pessoal já foi embora? 1,4, exatamente, logo após a prisão. Aí o Gabriel Torres me falava, tem a manchete de hoje, aliás, era destaque do portal G1 de Notícias, o dólar chegou à mais alta cotação desde dezembro de 16, é isso, Gabriel Torres? 3,41. 3,41 o dólar. E a bolsa fechou em queda, 83 mil pontos nesta segunda-feira. Bom, mas isso é tudo condição de cenário. Agora, produção, vou pedir a gentileza para a gente falar da história. Pode colocar a imagem dela, aquela boa primeiro, que ela tá bem de saúde, que ela tá no estágio que todo mundo conheceu. E pode pôr o GC dela aí também, produção, por gentileza, que nós vamos contar um pouquinho da história dela. E eu sei que tem muitos internautas acompanhando também por conta disso. Peço a ajuda de vocês para ajudar a contar essa história aqui. Pessoal que pode colocar, a gente costuma dizer que tem um programa sendo discutido aqui e ao mesmo tempo
a gente tem um verdadeiro fórum de discussão na nossa página do Facebook. E quero agradecer a todos os internautas que todos os dias dedicam muito e muito da sua atenção por conta desses assuntos, dessas pautas tratados aqui no Grande ABC Notícias. Essa que está aí na tela é a nossa Soninha enfermeira. A Soninha enfermeira, ela fez uma postagem comovente na rede social. Hoje é dia 9, correto, produção? Perfeito, a Soninha fez uma postagem emocionante no último dia 4 de abril, ou seja, há 5 dias. E ela disse o seguinte: venho aqui comunicar a todos que estou doente. Sei que muitos não sabem. Não queria tomar essa atitude perante vocês, mas tenho que falar. Estou com enfisema pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. Estou pesando 28 quilos. Faço uso de oxigênio contínuo 24 horas por dia. Só saio de casa quando preciso ir ao médico. E mesmo assim é de ambulância. Até para ir ao banheiro tenho dificuldade. Preciso da ajuda de vocês para comprar meus remédios, pagar conta de luz, comprar suplementos alimentares, medicamentos que faço uso, Talalcon Cardio 2,5 mg, AS infantil, Espiriva Respimate, Forazec, Privina, Berotec Spray, Berotec Gotas, soro fisiológico, suplementos, etc. É um relato comovente aqui, e eu fiquei particularmente comovido também, da nossa Soninha enfermeira. Essa foto que está aí na tela é da Soninha quando ela estava bem de saúde, dando aula, etc e tal. Aí para muitos vai ser sensacionalismo, mas eu acredito que mostrar a realidade dos fatos não é sensacionalismo. Mostra a foto de como está a Soninha hoje. Essa é a Soninha hoje. Exatamente com esse relato que você viu a gente fazer aqui, o relato que está no Facebook da Soninha. E aqui a gente não tem condição, e nem é o objetivo, fazer como se fosse o Criança Esperança, fazer Teleton, programas que têm toda a estrutura necessária para ajudar as pessoas e grupos, entidades, associações que fazem belíssimos trabalhos, mas que precisam da ajuda ao longo dos 12 meses do ano. A Soninha, ela nos procurou, ela postou essa mensagem no Facebook dela, mandou mensagem para o Savoy, mandou mensagem para mim, e o mínimo que a gente pode fazer aqui enquanto veículo de comunicação social é dar luz, é dar voz, é dar vez para fatos como este. E você, o senhor e a senhora que está em casa, tiver alguma possibilidade de ajudar, seja com uma palavra amiga, seja com alguma indicação, com algum exame, com algum acompanhamento médico, com algum tipo de sustento, a Soninha está nos acompanhando nesse momento no Facebook, ela está online aqui na nossa página de comentários, pode entrar em contato com ela, pode ver como, Soninha, eu posso te ajudar da seguinte forma. Toda ajuda numa situação dessa é bem-vinda. E pela repercussão que está aqui na rede social, eu não tenho dúvida alguma, porque já dizia o ditado, você quer conhecer a índole, o caráter, a personalidade, o bom feito ou o mal feito de alguém, você vê pelos familiares e amigos. O jeito que os amigos e familiares falam da pessoa, você pode ter um extrato fiel de como ela é. E pelo que as pessoas estão falando aqui da Soninha, relatos muito positivos, de alguém que durante todo o tempo de vida procurou ajudar, contribuir com as pessoas, só que agora quem precisa da ajuda e da solidariedade dela é ela mesma. E da ajuda e da solidariedade de vocês, de cada um que está acompanhando. Então quem tiver oportunidade, a Soninha até acabou de postar o WhatsApp dela aqui. Aliás, produção, se tiver condição de colocar o WhatsApp dela na tela, eu vou falar aqui o número, é o 98955-9574. Vou repetir, 98955-9574. Então, quem quiser
uma palavra amiga, repito, qualquer tipo de aconselhamento médico, de exames, de ajuda nutricional, com medicamentos, com exames. Ela fez uma lista ali de tudo que ela precisa. Então pode fazer contato com ela pelo WhatsApp, se coloca à disposição. Tudo é bem-vindo numa hora como essa. Então, e tudo isso que eu estou falando, inclusive a divulgação das imagens, a Soninha está ao vivo nos acompanhando, é com autorização da Soninha. Ela mandou inclusive outras fotos aqui, mas são fotos que realmente chamam muito atenção. Então não é o objetivo sensacionalismo, é mostrar a situação de como ela era e como ela é. Nós selecionamos essas duas. Pode mostrar de novo como ela estava, produção, por gentileza? Isso, essa é a Soninha quando estava firme e forte. E a Soninha depois dos últimos ocorridos. Por gentileza, produção. Então, quem puder ajudar, quem puder fazer contato, olha lá, a Soninha está falando aqui, pode me adicionar no Facebook também, a postagem está pública. Soninha, se puder colocar aí no comentário, olha lá, o Felipe Silva, o caso dela é crítico, necessita de muita ajuda. A Cristina Conte, vamos ajudar, já tem até hashtag Rosa Ronzino, com certeza que não é sensacionalismo, estamos juntos, é correto que todos saibam que estamos juntos com a Soninha. Viu, Soninha, se puder, coloca aí pra gente. Quando que você diagnosticou isso e desde quando você está assim? A Nilma Feitosa, fui aluna da Soninha, só tenho a agradecer por todo o ensinamento oferecido para todos os alunos. Sou muito grata pela grande profissional e as centenas de alunos da área da enfermagem. O José Ricardo falando, Soninho, o Zé Ricardo está perguntando se mora no ABC ou em São Paulo. Se puder colocar aí no comentário também, ok. A Miraci perguntando qual é o leite especial que ela pode tomar. Aí, Soninha, pode ir interagindo com o pessoal que souber, se puder comentar aí, interagir com o pessoal. Essa corrente, essa lição, esses exemplos de solidariedade é que nos move, é que nos motiva, mesmo diante de tanta mazela, mesmo diante de tanta barbaridade, mesmo diante de toda a corrupção, a fazer um futuro melhor e deixar um legado melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, porque o dia que a gente perder a chama de que alguma coisa pode melhorar, aí a nossa existência parou de ter sentido, parou de ter motivação, e eu fico extremamente contente quando eu vejo essa reação das pessoas, porque o povo brasileiro é um povo que arregaça as mangas, é um povo que trabalha, que solidariza, que se coloca no lugar do outro, e tenho convicção que isso é demonstrado num exemplo como esse aqui, ó. Legal, obrigado Diego Jorge também, todos estamos com a Soninha. Soninha falou, foi em janeiro de 2016 e passou a fazer o uso de oxigênio, ou seja, 2 anos. João Teófilo também nos acompanhando, ela não tem aposentadoria e só tem 50 anos. Soninha, como é que você sobrevive hoje? Você não pode trabalhar, quais são os recursos, quais são as receitas que você tem? Coloca aí pra gente também, se consegue algum tipo de outra ajuda. Pessoa aqui mobilizado, aqui ó, a Soninha colocando tudo que ela tem a condição ali de ingerir, que pode ajudar na situação da Soninha. Legal? É por isso que a gente fica... Pode voltar aqui a tela, produção, por gentileza? É isso que nos promove, né? Quer chamar de sensacionalismo, pode chamar de sensacionalismo. Eu repito, o que é sensacionalismo? É mostrar o fato, é mostrar o que acontece no dia a dia, inclusive com a autorização da pessoa. Eu acho que sensacionalismo é querer se promover em cima de algo que nem a própria pessoa permite. Nesse caso, a própria Soninha usou a rede social dela para pedir ajuda, para clamar, para pedir socorro. E nada melhor do que um veículo de comunicação, independentemente do raio, da abrangência, que ele possa dar voz e vez a essas situações. Então, obrigado, Soninha, obrigado a todos. Eu sei que a Soninha me falou ao longo do dia, até o pessoal da Itália interagindo, ajudando muito. Obrigado a todos que fazem a gente ainda acreditar na solidariedade, na humanidade e que o Brasil pode ser um país melhor. Leandro, deixa eu chamar a atenção a respeito do seguinte, eu acredito que outros veículos de comunicação também deveriam fazer o mesmo, sempre quando pessoas, de repente, precisam de uma ajuda. Eu acho que é muito diferente o que algumas pessoas acham sensacionalismo do que humanização. Nós somos humanos, eu acho que a gente praticando bem, com certeza receberemos em dobro, e também é a oportunidade de outras pessoas também serem ajudadas a partir também do relato da Soninha, Leandro. E o seguinte, ó,
Diego Jorge, vamos ajudar aquela que sempre fez o bem ao próximo. Milene Rodrigues, a Soninha é uma pessoa incrível, uma enfermeira que sempre ajuda a todos. Pessoal, vamos ajudar, ela merece. Silvio Novembrinho, a Soninha está tendo acompanhamento médico, onde? A Soninha agradecendo. A Nilma Feitosa, segue acima a postagem da Soninha com o número da conta dela. Bom, pessoal, é o seguinte... Quem puder contribuir com a Soninha, fica à vontade. O programa vai acabar daqui uns minutos. Mas esses comentários que estão na rede social vão continuar. Então, mesmo que o programa termine, as pessoas vão poder, a partir dessa postagem, continuar interagindo. Então, o pessoal que está ajudando a Soninha, vê as perguntas que estão fazendo e procura responder para a gente ter o quanto antes a solução desse caso. Se a gente não conseguir resolver totalmente, mas abreviar a dor, diminuir a dor, já dizia até o ditado e o versículo bíblico, né? A cruz é pesada, mas sempre ela fica mais leve quando a gente tem mais gente nos ajudando a carregar. E só o fato da Soninha saber que não está sozinha, no momento como esse, serve... para você que está em casa. Pode voltar aqui, produção. Isso. O pessoal nos acompanhando aqui, a Soninha, ó, falando que está no SUS, ó, Soninha está no SUS. Legal. Então, ó, pessoal, continue comentando aí. Quem está interagindo com a Soninha pode continuar. Nós vamos fechar aqui com outro assunto, o bloco e o programa, mas esses comentários continuam. A Soninha colocou o WhatsApp dela aqui. A gente já colocou o Vitor Oliveira, a Luana Santos, o Gabriel Torres. O GC está aqui na tela, ó. Você está acompanhando nesse momento o WhatsApp da Soninha, todas as informações da Soninha. Obrigado, viu, produção? Pode adicionar no Facebook, etc. Volta aqui para essa câmera, produção, que nós temos aqui o exato momento, na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, quando o Lula não foi preso porque ele não cumpriu aquela orientação do juiz Sérgio Moro de se apresentar à sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, até às 5 horas da tarde, e tinha aquela expectativa, o Moro vai mandar a Polícia Federal aqui, vão prender o Lula aqui, vão invadir o sindicato, não vão fazer igual naquele 19 de abril de 1980, quando invadiram o sindicato e prenderam o Lula pela primeira vez, ele não ficou cerca de 30 dias na prisão. E aí não teve uma declaração oficial. O que teve foi uma constatação que a polícia não faz apreensão depois das 6 da tarde, né? Depois das 6 da tarde não tem apreensão. E aí houve uma verdadeira euforia no sindicato e a gente registrou esse momento. Pode soltar, produção, por favor. Essa foi a repercussão lá quando os simpatizantes, sindicalistas, petistas souberam da questão. Tem a foto também, produção? Pode colocar a foto para vocês terem uma ideia de como é que estava a estrutura lá por dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olha lá, 4 andares. O Lula estava exatamente nesse segundo andar aqui, onde tem à sua esquerda aí na tela um pano verde e à sua direita um pano vermelho. Aqui estava tudo fechado. Chegou um determinado momento, eles abriram o pano, ó, e ficou um monte de gente aqui também nessa espécie de varanda aqui de sacada do segundo andar. E aí todo mundo imaginou que o Lula fosse sair. Mas olha como estava o sindicato, isso a parte interna. Fora milhares de pessoas que estavam na parte de fora do sindicato. Enfim, tinha muita gente realmente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E outro detalhe, ó. O pessoal segue comentando aqui da Soninha. A Dilza Feitosa falando, tomei conhecimento do caso da Soninha através da minha irmã Nilma, que foi aluna dela, e soube que por causa do oxigênio que a Soninha usa, a conta de luz vem com um valor muito alto. Podemos ajudar também para ela poder pagar essas contas, ou juntar 2 ou mais pessoas para fazer... Pô, imagino, né? Se a pessoa usa oxigênio o dia inteiro, o consumo de energia é muito maior. Quem mais? O Paulo Sérgio Neves Dias também nos acompanhando. Franklin Goulart, Gilvanete Fernandes, obrigado. Todo mundo acompanhando, que bacana. Olha lá,
Felipe Silva, a Soninha necessita também de um aparelho para proporcionar uma melhor condição respiratória, porém o valor é altíssimo. E todos os médicos, as pessoas, profissionais, agentes de saúde que tiver conhecimento, por favor, interajam aí com a Soninha. Produção, nesses minutos finais, a gente tem mais foto aí falando das movimentações partidárias do ABC? Com certeza. Pode soltar aí as fotos que a gente tiver para a gente dar o destaque aqui no rodapé, no finalzinho do nosso programa. Aí primeiro, quero mandar um abraço. Cadê o hino? No programa do Sua Voz soltaram 5 vezes o hino. Hino de agora, que o apresentador é corintiano, que ganhamos pela 29ª vez o título, que ninguém imaginava. A produção também é corintiana. Aí, produção é corintiana. Nem aí, todos. Aí, ó. Homenagem a todos os corintianos. Salve o Corinthians. E a audiência subindo. Obrigado a todos os telespectadores. Quero ver, cadê os corintianos aí acompanhando? Pode voltar aqui um pouquinho antes, produção. Mas que lambança fez o juiz ontem. Que lambança. Eu sei que o Luciano Luiz explora isso com autoridade ímpar, nosso comandante do Sem Limites é o Marcos Savoy, mas ele é sem limites no esporte também. Luciano Luiz na hora do esporte, todos os dias, segunda a sexta, meio-dia, 1 aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, também nas redes sociais. Que lambança, Luciano, fez o árbitro. Deu um pênalti pro Palmeiras, diga-se de passagem, um pênalti que claramente não existiu, mas ele marcou. Aí ficou 10 minutos ali tentando fazer um concílio. Parecia a escolha do Papa no Vaticano. Precisava sair a fumaça branca lá. Aí ele tenta chamar o árbitro, aí pressão dos corintianos, pressão dos palmeirenses. E aí até que o juiz, depois de 10 minutos, ele resolveu que não tinha sido pênalti. Aí eu pergunto, por que não usou o árbitro de vídeo lá? Porque demora muito. Mas ele demorou 10 minutos ali. Na dúvida, vai lá, usa o árbitro de vídeo, foi, não foi, acabou. Aí mela o espetáculo, deixa todo mundo ali em clima de pé de guerra. Lamentável a atuação do juiz ontem, lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras. Mas o Corinthians, aí, toda vez... O Corinthians tem que entrar como azarão sempre. Toda vez que o Corinthians é a quarta força, o Corinthians é campeão. Aí o Carille, que está no comando há pouco tempo, já foi campeão paulista ano passado, bicampeão esse ano. Aliás, o último no Corinthians que tinha sido bicampeão foi na década de 80, campeão brasileiro ano passado. Parabéns ao Carille. Tem pouca fama, mas muito trabalho. Pode voltar a foto lá, produção, por gentileza? Para a gente ver aqui, lá no pessoal, porque essa foto, o governador Márcio França foi quem entregou a taça, e essa foto foi justamente no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Então ali em cima, da direita para a esquerda, o Márcio França, governador de São Paulo, ao centro o delegado Olim, deputado, à esquerda dele com óculos na camisa, o presidente estadual do PP, Partido Progressista, e também deputado Guilherme Mussi. Embaixo aqui, o Nico, que todo mundo conhece, aliás, foi o pessoal do Nico que fez a foto. O Nico que é da polícia e diz que tem um restaurante saborosíssimo, é isso, Vitor Oliveira? Você que aprecia aí sim. As iguarias. Eu não me recordo do nome, mas com certeza. O Nico que tem especialidades aí na cozinha também, dotes culinários. Então, e essa foto, Leandro, o que tem a ver futebol e política? Bom, Márcio França não é nem corintiano, é santista. Mas o que tem a ver essa história? Eles foram lá acompanhar, o Márcio França entregou o caneco, entregou a taça para o Corinthians. Só que o PP, que é o partido do Olim e do Guilherme Mussi, não anunciou apoio ainda. E tem gente que identificou essa foto, uma proximidade e uma possibilidade grande do PP indicar apoio aí, ser mais um da dezena e meia de partidos que estão com o Márcio França na pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, ele que já assumiu e vai postular a reeleição. Obrigado, Vitor Oliveira. Vamos rodar aí rapidamente no pique. Pode passar para outra foto, por favor. Como diria o jornalista Águia Dourada da Record, alguma afiliada de não sei de onde, no pique na agilidade. Não sei se você se lembra disso, Leandro. Pois é, bem lembrado, é verdade. Olha lá, a Miraci falando Corinthians, o José Ricardo dando parabéns, Natan Dutra vai Corinthians, o pessoal também falando da Soninha.
O Wagner Agostini, quem é corintiano? O Auric ou o Beto? É o Beto, Wagner. O Auric é palmeirense. Legal, pessoal. Fio do bigode, o pessoal acompanhando aqui. Vamos lá. E o Cicote também não tem nada a ver com o Corinthians. Cicote, ó. Aí quem tá na foto é o presidente da Câmara de Santo André, vereador Almir Cicote. E o que é o interessante dessa foto? É que o Cicote fez a mudança de partido aos 49 do segundo tempo. Essa foto aí foi tirada no sábado. Pode voltar aqui para o estúdio, produção, por gentileza. Nós temos quanto tempo ainda? Estamos nos minutos finais, né? Vamos lá. E depois a gente solta outra lá do Nilson Bonomi com o Celso Russomano. Mas o Cicote, qual é a diferença, Leandro? Mas pode mudar de partido? Pode. Mas o Cicote, ele tem mandato, ele é vereador. E o mandato de vereador não está previsto, não é inserido na janela que nós estamos ou que acabou no último sábado. Então o Cicote corre o risco de perder o mandato. Ele disse que fez toda a construção para evitar isso. Pediu lá o ok para o governador Márcio França para sair do PSB e ir para o Avante. O Avante é um partido que está na base de apoio de Márcio França. Só que na conta ali é muito mais viável do ponto de vista eleitoral se eleger pelo Avante do que pelo PSB. Por isso a troca de partido do vereador Almir Cicote, presidente da Câmara de Santo André, que é pré-candidato a deputado estadual em outubro próximo. Outro detalhe também, nesse momento está acontecendo em Santo André audiência pública para tratar da revisão da planta de valores, da planta genérica de valores, a PGV, que deu toda aquela repercussão envolvendo o IPTU. Então nós vamos acompanhar para e passo, vamos trazer mais informações para vocês. Última foto aí, produção, por favor. Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres, pessoal apostos aí, ó. Esse detalhe qual é, produção? Nilson Bonomi, na semana passada, como previsto, ele saiu do cargo de secretário de administração na cidade de Paulínia. E agora o Nilson Bonomi está como pré-candidato a deputado federal. Pode manter a foto, produção? Pré-candidato a deputado federal pelo PRB. E nós temos aqui o destaque, justamente para você saber que é mais um daqueles que está à disposição nas urnas e se descompatibilizou para isso. Deixou a Secretaria de Administração, no lugar dele assumiu o advogado Sérgio Marques, novo secretário de Administração da cidade de Paulínia. Nilson Bonomi, portanto, fazendo a transição e agora focando a eleição, a pré-candidatura a deputado federal pelo PRB. O Nilson Bonomi, que esteve no final de semana também, pode mostrar, produção, outra foto, por gentileza? O Nilson Bonomi que esteve com o deputado federal Celso Russomano no final de semana também, numa agenda em São Paulo, fortalecendo a relação política entre eles. Tem outra foto aí? Eu não tenho essa foto. Não? Então peraí, vamos ver se nós temos aqui. Achei que tinha mandado aqui para a produção para mostrar também para vocês, mas a gente faz aqui em tempo real, mostrando para vocês tudo o que acontece nos bastidores, sábado, domingo, feriado, todos os dias acontecendo fato, a gente já encaminha. Acabei de mandar aí, produção. Já lê só um segundo. Isso, e já mandei uma outra também para vocês visualizarem aí. Primeiro vamos ver essa do Celso Russomano, justamente com o Nilson Bonomi. Os dois são pré-candidatos a deputado federal pelo PRB. O Celso Russomano é pré-candidato à reeleição. Em 2014 foi o deputado federal mais votado proporcionalmente no Brasil, né? 1,5 milhão de votos. Na tela, né? E aí, isso, ó, da esquerda para a direita na telinha e na telona, o Marcelo Squassoni, que é deputado pela Baixada Santista, deputado pelo PRB, Nilson Bonomi, Celso Russomano, durante aí final de semana a agenda, e aí, claro, sempre a gente acompanhando de perto o que acontece nos bastidores da política. E para encerrar, mandando um abraço aqui Gilberto Santos e tudo, teve aniversário também no domingo do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Pode soltar a foto, produção? Bruno Covas, que foi eleito vice-prefeito com João Dória. Com a renúncia do Dória na sexta, o Bruno Covas assumiu, fez 38 anos no último sábado, mas a festa foi ontem na casa que o Vitor Oliveira é sócio, no Villa Country.
lá em São Paulo, e aí no palco, ao invés de dupla sertaneja, estava lá João Dória e Bruno Covas. Essa foi uma das fotos. O Bruno Covas fez foto com o Serra, fez foto com o Dória e fez foto com o Orlando Morando, que saiu de lá e não à toa com a camisa do Palmeiras, foi para o Allianz Parque. Eu sei que você quer falar, Vitor Oliveira. Não, eu ia falar que realmente o Villa Country é uma casa muito conceituada, né? Dos queridos amigos Thiago Tobal. Sensacional. Um lugar muito bacana. A gente já teve a oportunidade de curtir, inclusive reportando, né, informação em uma das casas do grupo, o Espaço das Américas, e realmente são lugares extremamente agradáveis, principalmente para o público sertanejo daqui da cidade de São Paulo e adjacências, né, Léo? Eu falo que ele é sócio lá do Villa Country, mas tá bom. Aliás, o Vitor Oliveira, ele foi pro Cabaré no Villa Country, mas o Cabaré é o show, e eu tava junto. Não, então fomos. Vamos lá. O Vitor Oliveira foi. Aliás, Jaqueline Machado, o que você não conseguiu ver? Fala pra gente aqui que a gente põe de novo em tempo real aqui pra você nessa interação com os internautas, Gilberto Santos, todos que nos acompanham. O Vitor Oliveira chegou pra mim e eu até confesso pra vocês. Eu estava no meio de uma pauta para variar de política. Você vai contar isso, né? Vou contar. O Vitor Oliveira me manda um áudio. Ô, Leandro Amaral, tudo certo pra gente ir no Cabaré hoje. Não, o que as pessoas não foi isso, não. Ah, não? Então, por favor, me retifique. Eu te mandei um áudio e falei assim: fala, Leandro, meu irmão, o Cabaré já tá armado. Ah, é? Verdade. Foi pior ainda do que eu falei, né? Agora, vocês imaginam eu ouvindo um áudio como esse, perto de todo mundo, o Vitor Oliveira falando que o Cabaré está armado. O Cabaré, para quem não conhece, é o show feito pelo Leonardo, que era da dupla Leandro e Leonardo, e pelo Eduardo Costa. E eles iam fazer uma apresentação do Cabaré, era 1 ou 2? Era o 1, né? Era o Cabaré 1. Era o Cabaré 1. Lá no Espaço Villa das Country. Américas. No Espaço das Américas. Era o Villa Country ou o Espaço das Américas? Não, é o Espaço das Américas. Era Espaço das Américas. Porque o Vitor conhece tudo isso. Era o Espaço das Américas. Aí, qual era o intuito? Era o Vitor Oliveira fazer uma live, acabou o Grande ABC Notícias, a nossa produção também cobre entretenimento, fazer uma entrevista com o sempre bem-humorado Leonardo e com o Eduardo Costa. Chega lá na entrada do Espaço das Américas, este apresentador que vos fala avista o delegado Olim. Ou seja, não preciso nem falar que nós não entrevistamos nem Leonardo, não entrevistamos nem Eduardo Costa, não falamos de Cabaré, a gente foi falar, bom, eu sei que o que você pensou em casa, mas a gente foi falar da política com o delegado Olim, que aliás gentilmente nos atendeu, obrigado o delegado Olim, vamos ter outras oportunidades de falar, mas enfim... Mas isso aqui. Ah, Jaqueline, a gente ficou bastante falando da professora Soninha. Se você não conseguiu ver, assim que acabar a nossa transmissão aqui, vai ter todo o conteúdo à disposição. Você pode entrar, olhar, fique tranquila, compartilhar. O pessoal acompanhou tudo aqui, viu, Jaqueline? Ô, Leandro, obrigado pela participação. Pois não, inclusive, Vitor, voltando no assunto anterior, você sabe que vazou um áudio do piloto que levou o Lula até o Paraná, no caso, falando algumas coisas não tão agradáveis. E nós temos o áudio, viu? Temos o áudio? Então Temos vamos soltar o áudio nesses minutos finais. Pode soltar, por favor. Maravilha. Autorizado a abrir a porta e ter o pé sinistro para fora. Atenção, os colegas na fonia. Vamos falar só o necessário, tá? Então tem trabalho aqui, vamos respeitar o nosso trabalho. Obrigado. Pois é. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo aí. Pois é, isso é tudo que a gente condena, que a gente abomina, que a gente rejeita, independentemente que a pessoa está lá e ela responde ou não por alguma questão, algum processo judicial, as entidades, os órgãos competentes, os responsáveis têm que julgar, têm que avaliar. Agora, esse tipo de tratamento não contribui com nada. Muito pelo contrário. E até prefiro acreditar que não seja verdade isso. Porque não é assim que a gente contribui para uma democracia melhor. Esse áudio foi da onde, Vitor Oliveira? Tirou de algum portal, algum lugar para a gente dar os créditos? Eu sei que está repercutindo muito, né? Sim, repercutindo muito, porém nós puxamos agora do Portal Estadão. Portal Estadão. Isso. Aliás, parabéns a todos os profissionais do Portal Estadão. Bom, vamos lá, pessoal.
8h56, a gente já está nos minutinhos finais aqui da edição de hoje. Mais uma vez agradecendo cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, cada minuto que o senhor e a senhora, e a gente respeita demais o seu tempo, que o senhor dedica, que a senhora dedica para acompanhar aqui, confiar e dar credibilidade ao nosso conteúdo aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, da região metropolitana de São Paulo, do Brasil e também do mundo. Obrigado a todos vocês. Em respeito ao seu horário, quero informar também, a partir de hoje, o programa 30 Minutos do Walter Estevam, do ABC Repórter, ele não é mais às 8h30 da noite, por isso estamos avançando o horário. A partir de hoje será exibido todas as noites, das 9 às 9h30. No caso de segunda, como hoje, o programa de saúde, comandado pelo Dr. Eduardo Agostini, terá início às 9h30, então ao invés das 9, 9h30, essa alteração no horário. Então, para vocês que seguem o programa 30 Minutos, a partir de agora, 30 minutos mais tarde, não mais 8h30 e sim 9 da noite, coladinho aqui conosco no Grande ABC Notícias. Vitor Oliveira, obrigado. Luana Santos, obrigado. Gabriel Torres, obrigado. Senhor e a senhora, muito obrigado. Vocês que nos acompanham no canal 3 da NET em São Caetano, vocês que nos acompanham em qualquer lugar pela telinha, telona, no nosso celular, na nossa fanpage, a página do Facebook da TV Grande ABC. Obrigado. E vamos juntos lutar por um Brasil melhor. Cada um, cada homem, cada mulher fazendo a sua parte. É assim que a gente contribui. Com respeito. Você pode divergir, pode discordar, mas que prevaleçam os argumentos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.